Hello! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, mais uma live. Segundamos. Hoje o tema promete, hein? Percebi um interesse bem grande de vocês sobre blefarite. Deixei 6 questões para serem respondidas hoje. Então, a gente vai falar de blefarite. Deixa eu colocar aqui o tema. Blefarite. Vocês, muito tímidos, não deixaram muitas perguntinhas na descrição, mas não faz mal. Algumas pessoas me perguntaram no direct. Hoje a gente tem uma novidade, então hoje eu estou transmitindo aqui no YouTube, aqui no Instagram, e estou no YouTube também, primeira vez que eu consigo transmitir ao vivo. Vamos ver se vai dar certo. Estamos fazendo esse teste aí, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Como sempre, eu vou dando umas pausazinhas aqui enquanto eu vou falando, né, para ver o que vocês estão perguntando, que dúvidas você tem, se você tem blefarite, se você sabe se tem blefarite ou não, será o que você sente tem a ver com blefarite? Se algum médico já passou algum tratamento para blefarite e não te disse exatamente o que você tinha, vamos ver se vocês desvendam um pouquinho dessa doença extremamente comum no consultório oftalmológico, cada vez mais comum. Eu diria que era um pouco subestimado a questão da blefarite, mas cada vez que a gente entende um pouquinho mais sobre a blefarite, principalmente os quadros mais leves, quando é um quadro muito exuberante, é mais fácil, tanto de dar o diagnóstico, e a gente daqui a pouco vai entrar nisso, né? O que é, quais os sintomas, quais as causas, mas tudo que vem muito exuberante para a gente é mais fácil de dar o diagnóstico, obviamente, porque o quebra-cabeça já vem todo montado, e meio que você entende que o sintoma do paciente tem a ver com aquilo que você está encontrando. À medida que a gente tem desvendado um pouquinho mais o olho seco e percebendo o quanto a blefarite ou a disfunção das glândulas de Meibomian tem relação, pequenas alterações nas nossas pálpebras têm sido mais valorizadas. Então, por isso que eu escolhi esse tema. Então, vamos falar de blefarite. Para quem está lá no YouTube, muito bem-vindos. Um novo canal, espero estar entrando mais vezes aí no YouTube também, tá bom? Para quem está aqui no Insta, quiser dar uma olhadinha lá como é que está funcionando. Olha, a Gabi está dizendo aqui, aprendi a lavar os olhos, tirar leite, beber água, muito obrigada. Controladíssima. A blefarite ela é considerada uma doença ainda sem cura. Então, bora aqui, para a nossa definição, né? Então, todas a IT, então, quando a gente fala de rinite, blefarite, conjuntivite, sinusite, artrite, uveiite, tem a ver com inflamação. Então, toda vez que tem esse IT, YouTube, Cláudia, bora lá, devagarzinho tô evoluindo, gente, cada dia um desafio novo aqui nesse meu momento internauta, né? Então, é uma inflamação da pálpebra, mas é uma inflamação específica da borda da pálpebra. Então, blefarite é a inflamação da pálpebra. Existem várias classificações para blefarite, anterior, posterior, infecciosa ou não. A gente não vai entrar tanto nessa questão, porque seria uma questão mais técnica, mas, basicamente, a blefarite é uma inflamaçãozinha da pálpebra, tanto da pálpebra inferior quanto da pálpebra superior, principalmente nessa junção próxima aos nossos cílios. Uma coisa interessante para a gente pensar em blefarite é a gente aprender a se examinar. Eu criei, inclusive, um método para ensinar as pessoas a se autoexaminarem, né? Assim como a gente tem um autoexame para as mulheres de mama, e alguns exames que a gente pode identificar alguns sinais de pele, de gravidade ou não, de pensar que pode ser um câncer ou não, também a parte dos olhos. E uma das partes desse método de examinar os olhos está da gente criar um hábito de se olhar no espelho e observar a nossa pálpebra, o posicionamento, o piscar, a quantidade de cílios, se tem não áreas vermelhas, se tem a presença de caspas ou não, se os cílios estão grudados ou não, tá bom? Então, a gente aprender a se olhar e identificando alterações é muito importante, porque à medida que a gente nota que tem algo de errado, você não precisa saber o que é, mas você precisa identificar, era de um jeito e agora está de outro jeito. O que está acontecendo? Precisa ir no oftalmologista para poder te ajudar a fechar um diagnóstico. Quando a gente consegue fechar um diagnóstico,
ajuda bastante a gente direcionar um pouquinho mais qualquer tipo de tratamento, tá bom? Então, não subestime pequenas alterações nas pálpebras. Deixa eu ver o que vocês estão aqui. Eita, que trio mesmo, viu, Claudinha? Blefarite, olho seco, glaucoma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse trio, que é muito comum, porque chega um momento que a gente não sabe quem é quem mais, né? Se a medicação do glaucoma, que gerou olho seco, que gerou blefarite, se a blefarite, que deu olho seco, e olho seco piora o controle do glaucoma, porque a medicação para glaucoma também dá blefarite. Vamos falar sobre isso. Olha só, Miriam diz que tem mais na pálpebra superior. Gente, é uma afecção extremamente comum, extremamente comum. Então, bora lá. Definição é isso. Blefarite é a inflamação da pálpebra, principalmente da borda da pálpebra, tá? Quais são os sintomas? Nossa, os sintomas são amplos, mas o sintoma inicial mais comum de blefarite, porque aí é uma blefarite leve, primeiro sintoma às vezes vai ser olho seco. Então, se você sofre de olho seco, tem que pensar na possibilidade de ter o blefarite. E às vezes, nessas fases iniciais, ela não é perceptível a olho nu. Ou seja, nesse autoexame de você se olhar no espelho, pegar um espelho de aumento e ver se a borda está avermelhada, se os cílios estão na posição corretinha, se tem secreção, se está juntinho, se tem caspa ou não, às vezes não dá para perceber. Então, o olho seco pode ser um sintoma bem precoce de blefarite, tá bom? Então, olho seco, olhos vermelhos, vontade de coçar os olhos, é muito comum essa parte de coçar. Às vezes é uma coceira na pálpebra ou no canto mais interno. Aqui do ladinho pode fazer como se fosse uma assadura. Ela assa mesmo e faz uma queimadura na junção da pálpebra superior com a pálpebra inferior. Esse cantinho pode ferir mesmo, machucar. Então, pode ser um sinal de blefarite. Casos mais graves, a gente vai ter caspas mesmo nos cílios. Pode ter descamação da pálpebra. Olha quanta coisa pode dar blefarite. Então, é uma doença extremamente comum. O que mais? Quadros mais avançados, a gente pode começar a ter perda dos cílios, principalmente e inicialmente os cílios da pálpebra inferior. Então, eles começam a ficar mais rarefeitos, que a gente começa a cair, ele começa a não conseguir nascer mais. E lembrar que os cílios são uma região extremamente importante de proteção e bloqueio contra agressões externas. Então, a gente começa a ter essa rarefação dos cílios. Depois, os cílios começam a ficar mais finos e frágeis e mais curtos, porque é um processo crônico. Então, todo o processo que eu não trato ele logo no comecinho, eu deixo, vou empurrando com a barriga e achando que está tudo bem, que é isso mesmo, a gente vai cronificando e a gente começa a ter as complicações. Se persiste essa blefarite, a gente pode ter alterações no posicionamento da pálpebra. Então, a pálpebra pode virar para baixo, fazer para cá, como pode emborcar para dentro. E aí o cílio pode começar a tocar os olhos, que dá essa sensação de areia persistente, e o olho pode começar também a lacrimejar, que bate também com o olho seco. Então, são doenças que elas estão muito conectadas. Como a gente falou da última vez de olho seco, lembrar que o olho seco é uma alteração da superfície ocular. Então, quando há um desequilíbrio de qualquer coisa, ou da lágrima, do posicionamento da pálpebra, da produção da lágrima, ou seja, da qualidade, que é gordura, muco e água, toda vez que há um desequilíbrio, eu vou gerar olho seco. E uma das principais causas hoje identificadas de olho seco é exatamente essa disfunção de glândulas de Meibomian, que nada mais é do que a blefarite, certo? Então, essas glândulas que permeiam toda a pálpebra superior e inferior, elas liberam essa gordurinha o tempo todo, que dão qualidade e estabilidade à nossa lágrima. Quando eu tenho qualquer processo inflamatório na pálpebra, essas glândulas não vão funcionar adequadamente e a gente vai começar a ter um quadro de olho seco persistente e, às vezes, de difícil controle. Um outro sinal de que você pode ter blefarite é se você começa a ter terçóis, ou ordeulo, que é o nome técnico, ou calásio, que são aqueles carocinhos ou inflamações nas pálpebras, de repetição. Quando a gente tem um quadro de terçol isolado, nem sempre está relacionado a blefarite. Mas quando eu começo a ter episódios de repetição, grande chance de você estar com um quadro de blefarite. Deixa eu ver o que vocês estão contando aqui. Você vê que é um quadro muito comum. Os sintomas oftalmológicos, se vocês forem olhar, a grande maioria das doenças
os sintomas são muito parecidos, daí a importância de sempre uma avaliação com o oftalmologista, né? Os sintomas, eles se parecem. Então, você veja, blefarite pode dar olho vermelho e coceira. O que dá olho vermelho e coceira? Olho seco dá olho vermelho e coceira. Conjuntivite alérgica dá olho vermelho e coceira. Então, olha como as doenças andam, os sintomas são muito parecidos. Então, as orientações aqui, elas não excluem a necessidade de uma avaliação com um médico oftalmologista, tá? Beijo, doutora Daisy. Não tenho nada. Você está devendo uma visita, inclusive, viu? Esse povo que vai ficando bem, pronto, não precisa mais de mim, né? Pareça no consultório, só assim para a gente se ver. Claudinha falou na questão do glaucoma, que ela já tinha olho seco e blefarite, por conta disso descobriu o glaucoma. É muito importante. Uma coisa importante, aproveitar esse relato de Cláudia, de ter glaucoma e ter olho seco e blefarite. Todos os colírios de glaucoma, todos, sem exceção, os colírios para reduzir a pressão intraocular, ele gera algum grau de ressecamento de olho seco. Então, todo paciente que tem glaucoma e usa essa medicação deveria já preventivamente se imaginar como tendo algum grau de blefarite para melhorar a tolerância ao colírio. Porque à medida que se eu tenho um glaucoma um pouco mais avançado, onde eu preciso de mais remédios, mais colírios, vou ter mais olho seco, vou ter mais efeito colateral. E aí, se eu junto isso, junto com a disfunção de pálpebra, às vezes fica muito difícil manter o tratamento. O olho fica extremamente irritado. Essa irritação não é só uma questão estética, é uma questão funcional, ou seja, a visão embaça. Fica muito difícil fazer óculos, por exemplo, então a gente vai ter dificuldade de achar um grau bom. Isso gera um alto grau de insatisfação, o paciente está sempre insatisfeito com a visão. Isso pode atrapalhar a condução do paciente com glaucoma, porque ele tem glaucoma, ele usa colírio, aí ele tem olho seco e tem blefarite. A visão cai. A gente não tem uma conta para dizer o quanto que a visão piorou por causa do glaucoma, foi a doença que progrediu, piorou a doença, agravou, ou se é só porque o olho está ressecado com blefarite. Então, olha como é importante a gente ir corrigindo essas coisas para que a gente bote as coisas no seu devido lugar. Eu não pego um paciente, por exemplo, portador de glaucoma, que está com bom tratamento e acabe indicando, por exemplo, um procedimento cirúrgico ou mais medicamento, achando que a doença que está progredindo, tá? Então, olhe como a blefarite pode estar ali tudo junto e misturado. Para o paciente que vai se submeter à cirurgia de catarata, então, se você que está aqui vai operar de catarata, está com a programação de cirurgia de catarata, é extremamente importante a gente começar a fazer uma boa higiene palpebral, então, na parte do tratamento, mesmo que hoje você não tenha esse diagnóstico, quanto melhor tiver essa superfície ocular, você vai ter uma recuperação melhor, menos complicação, menos chance de complicação no pós-operatório e maior chance de você ficar mais satisfeito com o seu resultado de cirurgia, tá? Ó, a Gabriela está dizendo que já teve vontade de arrancar os cílios de tanto que coçava. E coçar é uma coisa, né? Começa a coçar, não dá vontade de parar. Quem coça os olhos sabe bem isso. Que a pessoa começa assim, até meio delicado, assim, tentando ser contido. Daqui a pouco, gente, a pessoa começa a esfregar os olhos. Então, quanto mais a gente tenta imaginar, e agora eu vou para as causas da blefarite, porque sempre a gente tem que pensar em causa. Aqui minha missão é essa, mostrar para vocês as causas. Toda doença, especialmente as doenças chamadas doenças crônicas, e que se diz que não tem cura, eu discordo cada vez mais dessa afirmação, mas são doenças que às vezes acompanham as pessoas. Na verdade, a pessoa não cura porque ela não muda o fator causal. Se eu mudo o fator causal, ou seja, o que está desencadeando esse adoecimento, sim, eu tenho cura, certo? Então, a gente precisa ir na causa do adoecimento. Para a blefarite, principalmente os quadros mais leves, ela é totalmente curável se eu faço uma boa ação nos fatores de risco. Tem casos que a gente não vai conseguir curar, mas que a gente vai conseguir controlar.
e a gente consegue um bom controle, melhorar muito a qualidade de vida. Então, apesar de ser uma doença muito comum, ela pode gerar uma queda na qualidade de vida da pessoa muito grande e que a gente precisa valorizar mais e entender o quanto que isso vai causando irritabilidade, redução de produtividade no trabalho, redução de concentração na hora de estudar ou de ler, certo? Então, vai gerando uma bola de neve, né? Começa ali com um pequeno desconforto, gera um alto custo, porque está sempre à base de colírios e de medicações, querendo uma solução rápida ali para o problema, quando, na verdade, a gente sempre tem que focar na causa. Então, bora pensar aqui nas causas. Vão deixando a dúvida de vocês, se vocês acham que essa live pode ajudar mais pessoas, aproveita para curtir e compartilhar, que as plataformas entendem como que está sendo útil, né? Então, bora ajudar mais pessoas. No final, vou dar estratégias sempre naturais, né? Sempre foco assim, estratégias naturais. Toda vez que a gente pensa em causa de adoecimento, a gente sempre vai cair em estratégias naturais. Vocês vão começar a observar isso, que quando a gente pensa no que está me adoecendo, eu vou ter estratégias mais naturais e mais definitivas. E isso é muito bom. Isso é um poder que eu dou para vocês. O poder está na mão de vocês. Então, o médico tem o seu papel. Então, é importante vocês irem no consultório para a gente fechar o diagnóstico e começar uma orientação. Mas, independente do que vocês tenham hoje, se vocês seguirem essas dicas, vai melhorar. Melhora bastante. Certo? E no consultório, infelizmente, e as lives, eu fico muito feliz de fazer as lives e ter voltado a fazer lives. Eu produzo conteúdo assim isoladamente, mas a live, especialmente, eu fico muito grata, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de passar mais informações que eu não consigo passar dentro do consultório. Nem eu e a maioria dos oftalmologistas também não, porque são muitas coisas que a gente precisa explicar dentro de uma única consulta. E se torna humanamente impossível a gente explicar tudo e falar tudo. Não temos tempo, as pessoas não assimilam essa informação, criam várias pequenas dúvidas, né? E a gente acaba diminuindo um pouquinho as informações e tenta fracionar um pouco, focar nas coisas que são um pouco mais relevantes, importantes para aquela pessoa naquele momento. E às vezes esse basicão, que é super importante, talvez até mais importante, vai ficando de lado dentro de um consultório. Eu gosto de fazer uma analogia do consultório médico com uma pessoa se afogando. Imagine que você foi nadar e se afogou e tem um salva-vidas. E o salva-vidas vai lá te resgatar, ok? Quando o salva-vidas vai te resgatar, você está se afogando. O salva-vidas não vai dar um sermão para você de que você não sabe nadar, que por que você entrou ali, nem vai te ensinar a nadar tão pouco. Ele vai te resgatar para você ganhar um fôlego. Mas saindo daquela situação crítica, você precisa procurar um professor de natação, para que você não se afogue de novo, para que você possa nadar e sobreviver, mesmo quando vierem ondas maiores e você não estiver só no raso, ok? Quando vocês vão no consultório, nós médicos acabamos funcionando muito como salva-vidas. Eu preciso resgatar vocês, ok? Como eu sou muito conversadeira no consultório, eu acabo dando muitas orientações a mais. Mas não dá para falar tudo, gente. Olha que eu converso bastante. Então, tem paciente meu aqui me assistindo, pode comprovar que eu converso bastante, oriento, puxo a orelha. Mas não dá para explicar tudo, né? E a live é uma oportunidade maravilhosa da gente poder desmembrar um pouquinho mais isso. Os cursos que eu tenho feito online também, Gabi é minha aluna Desvendando Glaucoma, é uma oportunidade da gente oferecer mais ferramentas numa única plataforma. Agora tem também o curso SOS Olho Seco para ajudar as pessoas que sofrem de olho seco, onde a gente dá estratégias naturais para poder ajudar no combate a essa doença, vocês entenderem um pouquinho mais o que é olho seco, quantos fatores podem estar envolvidos e quantas coisas estão exclusivamente na mão de vocês, não estão na mão do médico. Então, eu tenho um papel importante como médica dentro do meu consultório e outra como propagadora de informações aqui para vocês. Então, por isso que eu gosto muito, muito, muito das lives, porque acabo dando essa dica e às vezes puxando a orelha e despertando vocês para que existe muitas coisas além de medicamento para a gente melhorar nosso padrão de saúde. Toda vez que aparece qualquer adoecimento, ali é a ponta do iceberg de que está havendo algum desequilíbrio no nosso corpo. O corpo desequilibra e ele gera um sintoma, um sinal, um adoecimento. Então, quando aparece blefarite,
significa que algo desequilibrou. Quais são as coisas que mais desequilibram para gerar blefarite? Aí a gente tem uma lista enorme. Eu vou começar com uma que não é tão comum, que é a presença de um ácaro, que ele adora essa superfície, certo? Que é o Demodex. Mas o ácaro, ele precisa de um local apropriado, certo? Então, se eu estou com cílios limpos, higienizados, sem resíduos, sem toxinas, com glândulas funcionando, ele não prolifera e ele não gera adoecimento. Então, apesar de existir alguns tratamentos específicos para Demodex, eu acho que esse não é o foco, mas é importante eu falar sobre isso. Então, ficar pesquisando o Demodex nem sempre é a melhor ferramenta, eu diria que é a última. Depois que a gente faz o beabá, o basicão, aí a gente vai pensando em evoluir, em ver outras coisas mais, em ajustar, em refinar. Então, a gente vai do grande para os pequenos. A alimentação, eu penso da mesma forma. Primeiro, a gente retira o alimento que dá mais alergia, o que dá mais inflamação, e depois a gente vai personalizando um pouquinho mais. Tem alimento que vai fazer bem para mim e vai fazer mal para você. Então, a gente consegue ir refinando, refinando, refinando. Mas se a gente não corrigir a base, fica muito difícil. Então, a gente primeiro corrige a base e depois a gente vai evoluindo, estratificando cada vez mais e personalizando ali no detalhe de cada pessoa, tá? Vamos para as causas. E aí, como eu comecei a falar de alimentação, vamos falar de causas alimentares. Blefarite é it. It é inflamação. Então, se eu tenho inflamação no corpo, certo? Silenciosa, ela vai se manifestar em algum lugar numa forma de adoecimento. Cada pessoa adoece no seu elo mais frágil. Uma pessoa inflamada, bem inflamada, ela não adoece tudo. Tem órgãos dela que são mais fortes e tem outros que são mais frágeis. Tem gente que está toda inflamada e não vai ter blefarite. Tem gente que está com miocardite, que está com nefrite, que está com artrite e não está com blefarite. E tem gente que está toda inflamada e vai estar com blefarite, ok? Cada pessoa vai adoecer num órgão mais frágil. Se você tem blefarite, significa que seu órgão alvo mais frágil são seus olhos, é sua pálpebra e às vezes a sua pele, que é muito comum também vir com alterações de pele, tá? Então a gente sempre tem que pensar no adoecimento do sistema, do corpo, do ambiente, ok? De tudo. Então sempre desinflamar tudo e não só local. No final vou dar estratégias locais e sistêmicas, mas sempre tudo. Quais são os alimentos que mais nos inflamam? Geral, não só olho. Adivinha, gente? Leite, leitinho de origem animal, certo? Principalmente vaca. Então, leite da vaca não foi feito para humanos. Vou repetir 1000 vezes. Não é lactose, não é ser desnatado, semidesnatado, não é ser líquido sem pó. E, gente, queijo. Queijo é leite. Queijo é o leite concentrado. Queijo é o veneno mega hard, entendeu? Então, eu sei que quem ama um queijo, e quando eu falo para eliminar o leite, a pessoa fala, não tomo leite. Mas se acaba no queijo, gente, tá comendo leite. Aí come o queijo, aí come o creme de leite, aí come o leite condensado, aí come o chocolate, come o brigadeiro, e acha que não toma leite. Toma leite. Então, ó, tentar eliminar o máximo da vida de vocês, leite e derivados, muito bom. Não adianta trocar de leite, escolhendo leite sem lactose, leite desnatado, leite isso. Não. Tenta fugir de leite. Primeiro alimento. E de todos os alimentos, o leite é o que tem mais relação com blefarite, certo? Tenta eliminar leite. O glúten é um alimento bem inflamatório. Não existe uma relação tão direta entre glúten e blefarite, mas glúten e leite andam juntos. São dois veneninhos que adoram andar em parceiros, né? Quadrilha é assim, anda sempre junto. Então, a gente precisa ter cuidado com essas quadrilhas. O chefe da quadrilha é leite e glúten. Se eu tiro o chefe da quadrilha, os outros diminuem de força, entendeu? Então, tira o chefe da quadrilha e a gente já dá uma melhorada. Então, tenta tirar glúten. Glúten é basicamente farinha de trigo e a cevada da cerveja. Então, cerveja piora a blefarite. Pão piora a blefarite. Biscoito, bolacha, massa piora a blefarite. Tenta dar uma
cortada aí. Depois a gente entra para os óleos. Os óleos são inflamatórios. Que óleos? Óleo de soja, canola, milho e girassol são altamente inflamatórios. Então, corta óleo da vida. Coloca óleos melhores. Então, você vai colocar um óleo de coco, um azeite de oliva, uma banha, certo? Alimentos oleosos são extremamente importantes para quem tem blefarite, porque blefarite, e principalmente uma coisa chamada disfunção de glândulas de Meibomian, vocês vão começar a ouvir muito isso. A gente, é tão grande o nome que a gente já usa uma sigla, chama DGM. É disfunção de glândulas de Meibomian. Mas é disfunção. E aí vai uma orientação. Tenho visto muita gente dizer que a glândula inflamou, está produzindo muita gordura e você tem que tirar a gordura da alimentação. É mentira. O problema não é a quantidade de gordura que você ingere, é a qualidade da gordura que você ingere. Nós ingerimos uma quantidade muito grande de gorduras inflamatórias e muito pouca de gorduras anti-inflamatórias. A gente precisa retomar esse equilíbrio. Então, eu preciso tirar os alimentos que têm óleos ruins e colocar o que tem bom. Não adianta deixar tudo de ruim e tentar se entupir de ômega 3. Não vai funcionar. Reduz o ruim e coloca o bom que a gente vai equilibrar. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. O corpo, ele inflama naturalmente, ele precisa inflamar. O problema é quando existe esse desequilíbrio, tá bom? Então, tira esses óleos, tira a fritura, produto industrializado, tenta cortar, vá menos no supermercado, vá mais para a feira. Vocês vão fazer melhores escolhas alimentares. E aí, um nutricionista ajuda a focar um pouquinho mais se vocês estão precisando de um pouquinho mais. Mas se seguirem essa regrinha, tira esses óleos de casa, gente, joga no lixo. Não deixa em casa, entendeu? A gente tem, para se alimentar melhor, a gente precisa tirar da nossa visão, de perto, tudo que a gente quer tirar. Quem quer parar de fumar e tem cigarro dentro de casa, gente, é muita energia que você vai gastar para não fumar, entendeu? A gente precisa ajudar nosso corpo. Imagina que a gente tem uma bateria. Eu não posso gastar minha energia com isso. Não compra. Porque na rua você já vai se alimentar com esses óleos. Você comer em qualquer restaurante, ninguém vai estar cozinhando lá com óleo de coco, com azeite de oliva, com banha, com baixa temperatura, não vai. Então, pelo menos dentro de casa, a gente já precisa melhorar o nosso padrão alimentar. Então, tira esses óleos ruins, coloca uns óleozinhos bons. E açúcar. Cuidado com açúcar, principalmente açúcar industrializado, de produto industrializado. E aí eu volto para o pãozinho, para a bolachinha, porque tudo isso leva a uma coisa chamada xarope de frutose, que é altamente inflamatório. Então, se a gente consegue melhorar esse perfil alimentar, já melhora, porque esses são causadores de inflamação que vão piorar a blefarite. Então, eu já estou dando a causa e já estou dando a solução. Bora lá. Ponto importantíssimo, pouco valorizado. Gente, tudo no corpo tem que ter uma irrigação, tem que chegar sangue. O sangue leva oxigênio, porque é o nutriente mais importante do nosso corpo. Por isso, a gente precisa aprender a respirar de novo. Esquecemos com essas abençoadas desses negócios no rosto, a gente desaprendeu a respirar. Respirar e oxigenar. Então, precisa respirar. E existe uma coisa chamada inervação. Quem está num nível muito grande de estresse vai ter problemas com blefarite. Observe que várias alterações de pele pioram com estresse. Então, quem tem dermatite seborreica, que anda juntinho com blefarite, piora com estresse. Quem tem rosácea, piora com estresse. Quem tem caspa em couro cabeludo, piora com estresse. Então, estresse também piora a blefarite. Precisamos criar estratégias para gerenciar melhor o nosso estresse. Estresse não é o problema, problema todos nós teremos. Estresse é como eu reajo a esse problema. Então, criar ferramentas para lidar com estresse é urgente. Encontrar essa paz para lidar com as dificuldades é uma emergência. Desliga a televisão, gente. Aqui em casa eu tirei da tomada a TV, porque o mundo está adoecedor. Vocês precisam estar treinados para isso, precisa se blindar um pouquinho. Não pode ser só, eu sou forte.
Não, a gente precisa também se blindar um pouco e não precisa estar se fazendo de forte o tempo todo, tá certo? Porque senão a gente fica muito vulnerável. E o mundo está deixando a gente vulnerável no estado de medo constante. Isso é péssimo. Aí a pessoa fica estressada, não dorme, fica mais estressada, come errado, descompensa todas as doenças, pressão sobe, glicemia descompensa, e o olho lá, coitado, no meio do caminho, sofre no meio desse bombardeio, tá bom? Então, estresse e blefarite têm direta relação. Então, precisa aprender a gerenciar o estresse, ok? Tem vários vídeos aí sobre estresse, eu vou voltar a falar sobre estresse. Eu tenho umas lives excelentes sobre estresse, dá uma futucada aí, já não lembro mais qual é. No curso Desvendando Glaucoma tem um módulo só para estresse, de tão importante que é a gente falar de estresse, pensar em estresse e criar estratégias para combater o estresse, tá? Deixa eu ver aqui o que Miriam me diz. Vão me perguntando. Bora lá, pausa. Deixa eu ver que horas são para não me perder. Ainda tenho meia hora. Miriam, tem olho seco. Nossa, degeneração macular, catarata, glaucoma, glutar. Ai, Jesus. Miriam, para tudo. Gente, deixa eu dizer um negócio. Ninguém fica doente desse monte de coisa de uma vez. Ninguém. Quando vocês tiverem a primeira doença, primeira, você tem que parar, para e pensa, o que estou fazendo de errado? O que estou negligenciando? O que não estou enxergando? Se você já faz muitas coisas corretas, você vai precisar de uma ajuda. Às vezes, é uma coisa que parece correto, mas para você não te faz bem, ok? Mas na maioria das pessoas está bem à vista. Muda logo no começo. Essa primeira doença pode ser uma enxaqueca, pode ser uma blefarite, pode ser um olho seco, pode ser um glaucoma, pode ser uma hipertensão arterial sistêmica, pode ser um pré-diabetes, pode ser uma obesidade, pode ser um melasma. Ó, eu tenho melasma. Tô sem filtro hoje, hein? Estão vendo? Então, eu tenho melasma. Toda vez que eu me olho no espelho, eu penso assim, o que eu ainda não estou fazendo correto, que minha pele ainda não está maravilhosa. Está bem melhor. Cada dia melhor. Então, a gente precisa estar nessa busca, certo? Eu não tenho nenhuma doença outra, mas eu tenho melasma. Melasma é um sinal de desequilíbrio, certo? Que pode ser estresse, o estresse piora a melasma, pode ser hormonal. Então, às vezes é o preço de algo que você fez antes. Então, os hormônios antes tá pagando o precinho agora, né? Então, a gente precisa entender o que fez. Seu passado te condena, né? Então, a gente precisa reconhecer não só que eu estou fazendo errado agora, mas também coisas que eu fiz errado antes e estou pagando um preço agora, tá bom? Então, à medida que a gente reconhece isso, reconhece e tenta fazer diferente, novas estratégias. Mas se a gente não reconhece que está fazendo coisa errada, como é que vai consertar? Não vai, certo? E isso de reconhecer que está errado, gente, isso é muito importante. Se a gente toma uma estratégia errada, se eu como médica, bora aqui, foi alguém lá no meu consultório e eu fiz uma estratégia. Naquele momento eu pensava daquele jeito, achei que era daquele jeito, ok. Eu estudei, aprendi, né? Que a vida é essa, a gente está aqui para aprender. Eu falei, pô, essa estratégia que eu usava não tá legal. Tem coisa nova. Quando você for lá de novo, eu vou falar, olha, aquilo que a gente fez, naquele momento era aquilo, agora é diferente. Eu tenho mais coisa para te oferecer. Já mudou. Então, a gente precisa ter uma honestidade intelectual para reconhecer o que está correto e o que está errado, certo? Então, está na hora da gente começar a reconhecer o que está errado. Se a gente reconhece o que está errado, a gente pode criar estratégias para fazer certo. Agora, se você faz errado e fica encontrando um monte de desculpa para continuar fazendo errado, você não pode querer o resultado favorável. Então, a gente precisa começar a assumir a responsabilidade das nossas escolhas e sobre o nosso resultado. E ter um bom parceiro médico para seguir junto nesse caminho, né? Médico não faz milagre, médico tem que ser parceiro de paciente. Eu preciso confiar em vocês, vocês precisam confiar em mim. É uma parceria. E, às vezes, nessa desconfiança, isso é muito ruim. Isso é ruim para o paciente, porque ele não confia no que o médico está propondo,
E o médico, à medida que ele não confia no paciente, ele acaba, às vezes, tendo intervenções mais agressivas, porque sabe que não vai fazer o beabá, certo? Ou seja, vai te medicar mais, infelizmente. Bora respirar, Cláudia. Você sabe que no consultório agora eu tenho uma rotina de quando eu fazer o exame de refração, que é aquele que bota o óculos. Aí a pessoa respira, fala, respira fundo, solta, pisca o olho, para a pessoa dar uma relaxada, porque o povo tá tenso. O pessoal tá. O negócio não tá bom, não. Deixa eu ver, Ulisses, usa glaucotrate, sente dor nos olhos, tem que ver. Dor nunca é normal, tá bom? Dor é um sintoma que não deve ser cortado. Outra coisa, deixa eu aproveitar isso. Nós estamos acostumados, infelizmente, a termos resultados imediatos. Dói, eu passo analgésico. Inflama, eu passo anti-inflamatório. A vermelha, eu passo um clareador. E assim a glicemia sobe, eu passo um remédio para baixar. A pressão sobe, eu passo um remédio para baixar. Tudo isso que eu falei para vocês são sintomas, são sinais que existe um desequilíbrio. Deixa eu aproveitar e fazer um exemplo também que eu acho interessante. Imagine que vocês vão fazer uma viagem. Eu adoro viajar, né? Uma viagem longa de carro. Quando a gente vai fazer uma viagem longa, normalmente, deveria, pelo menos a gente prepara o carro, a gente dá aquela revisada, a gente calibra os pneus, a gente vê se o step está ok, a gente completa o óleo, faz uma revisãozinha, abastece o carro para não precisar parar toda hora, né? Tá tudo certo? Pronto. Aí a gente começou nossa viagem, é longa, espero que vocês queiram fazer uma longa viagem aqui nesse plano. Que nós temos seres espirituais vivendo experiência terrestre, né? Vocês captam essa informação, que isso é muito importante. Então, ok, vamos lá nessa viagem. De repente, você está lá dirigindo, adoro dirigir. De repente, no painel, começou a piscar uma luz. Tchup, 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 piscar. Gente, quando pisca uma luz no painel, já dá um desespero, né? Você pensa logo, meu Deus, o que é? É o óleo, é o cinto de segurança, é uma porta que está fechada, está aberta. O que é que está acontecendo? O negócio ali piscando. Aí, o piscar é o carro te avisando, tem alguma coisa errada. Cada luzinha que pisca ali tem um significado. Pronto. Bora parar aqui na oficina. Para o carro na oficina. Aí, o mecânico, ele precisa o quê, gente? Não é fazer só a luz parar de piscar. Ele precisa identificar o problema que gerou a luz piscando, ok? Aí, você imagine só, se você para no mecânico, ele dá uma olhadinha lá no motor, não descobre o que é o problema, não descobriu. Ele simplesmente pega uma tesoura e corta o fio que faz a luz piscar. Pronto, doutora, tá resolvido. Você liga o carro, não tá piscando mais. E aí, o problema foi solucionado? Me contem. O problema continua lá. Parou de piscar. Você vai seguir viagem. Esse carro vai te deixar na mão. Observe o que estamos fazendo com a nossa saúde. Quando eu tenho um sintoma, é uma luz piscando, dizendo, tem alguma coisa desajustada. Então, quando minha glicemia sobe, quando o marcador de tireoidite aparece, quando a pressão arterial sobe, quando a pressão do olho sobe, quando a pálpebra inflama, quando o olho resseca, quando a articulação dói, seu corpo está te dizendo, tem alguma coisa de errado. Busque. Não corte o fio simplesmente e finja que nada está acontecendo. Se você só faz cortar esse fio, você vai ter problema logo ali na frente, certo? Então, a gente precisa parar para começar a tratar causa de adoecimento e parar de tratar sintoma de adoecimento. A cada tratamento de sintoma, gera mais doença, certo? Vamos lá. Estresse. Gente, eu ainda estou nas causas.
Estresse. Deficiências vitamínicas diversas podem dar blefarite, mas eu vou reforçar aqui a importância da vitamina A para as alterações palpebrais e de olho seco, tá bom? Porque elas estão correlacionadas e a gente subestima muito. Normalmente, eu não indico fazer o exame de dosagem de vitamina A, ela não é muito fidedigna e a gente precisa reforçar a alimentação de alimentos ricos em vitamina A, que não são tantos assim, mas basicamente a gente vai pegar vitamina A e carotenoides, tudo num bolo só. Você precisa comer fígado de boi, vegetais verdes escuros e vegetais vermelhos ou alaranjados. Então, a gente vai precisar de abóbora, de laranja, que mais, Soraya? Espinafre, de couve de Bruxelas, que mais? Rabanete, também é legal, de damasco. Então, certo? Pensa aí nesses alimentos para a gente. O ovo completo, mas principalmente a gema, muito mais do que a clara. Por sinal, o ovo é um superalimento. Para olho, ele é excepcional. Mas vocês precisam ter um cuidadozinho com o ovo. A clara do ovo, ela é alergênica. Então, clara demais aumenta a probabilidade de alergia. Então, consuma com moderação. O ovo é um alimento completo, ele todo. Se você come pouco. Se você começa a ingerir uma quantidade muito grande de ovos, você precisa ter cuidado com a quantidade de clara que você consome, tá bom? Pode ser que você esteja cursando com intolerância à clara do ovo. A gema, ela é bem tolerada. Então, sempre mais gema do que clara, tá bom? Mas o ideal é a gente comer as duas. Porque nessas dietas que esse povo fica fazendo hiperproteicas, onde se entope de clara, porque a clara é mais rica em proteína, e não come a gema, não é uma boa estratégia. Então, repense, tá? Deixa eu ver, Miriam. Sempre fui cuidadosa com saúde, me surpreendi, tenho ficar regularmente. Pois é, bora focar na causa. Vai na base, gente. Primeiro, conserta o básico. Posso usar rímel? Eu acho que ela tinha me perguntado, vou falar. Daqui a pouco eu vou puxar a orelha de vocês, o que pode e o que não pode. Outras causas de blefarite. Aí tem causas hormonais, mas agora a gente tem causas externas, ou seja, o que estamos fazendo com os nossos olhinhos. Gente, eu sei, eu não uso rímel, uso assim de caju em caju. A gente tá botando muita porcaria no rosto. O olho não aguenta. A gente usa, a gente não, porque eu não uso, mas as pessoas usam. Protetor solar, maquiagem, rímel, sombra, lápis, extensão de cílios, cílios postiços. Gente, não gosta, o olho não gosta, não tá gostando. O olhinho tá sofrendo muito com esse estilo de vida, certo? Então, assim, eu sei que é lindo ter um cilhão, né, gente? Eu acho legal também, certo? Eu não uso rímel porque me dá agonia. Eu acho lindo, maravilhoso. Eu tenho preguiça de tirar. Então, se você usa esse catatal de coisas, né? Não sei como é que chama. Fala. A pessoa se transforma ali, né? É muita coisa na pele, né? Muita coisa. Tem que tirar tudo, gente. Para a coitada da pele respirar e essa parte das pálpebras também respirar. Então, esse excesso de produto está entupindo as glândulas. A glândula produz gordura e não consegue, coitada, jogar fora. Não consegue jogar fora, vai o quê? Inflamar. Vai criar um ambiente propício à infecção. Aí, aquele ácaro que estava ali perdido, tal, meio convivendo bem, sem muita oportunidade, vai aproveitar e causar uma belíssima de uma blefarite em você, certo? Então, vamos ter atenção com o que a gente coloca nos nossos olhinhos. O que eu recomendo atualmente? Porque a indústria é fogo. É lindo as extensões, certo? Mas assim, tenta não colocar sempre. Escolhe momentos da vida para estar de extensão de cílios, mas não o tempo todo. Porque o que acontece? Você bota extensão, arranca um monte dos seus. Aí, quanto mais extensão você coloca, aí você vai ficando com menos cílios. Aí você não consegue mais viver sem os cílios artificiais, porque você já não tem os cílios, entendeu? Mas você ficou sem cílios por causa da extensão. É uma conta. Então, assim, que a gente use tudo isso, esses recursos que deixam as mulheres maravilhosas, mas que tem um precinho.
Então, cuidado com esse precinho, que o precinho pode virar um pressão e ficar muito caro. Que quem vai pagar é a saúde de vocês, certo? Então, muito cuidado com o produto que a gente coloca no nosso rosto. Eu percebo muita blefarite com protetor solar. Então, o veículo do protetor é importante e evita protetor nessa área de olhos, tá bom? Não passa nada na pálpebra superior e na pálpebra inferior você poupa um pouquinho, porque mesmo usando para cá, ele vai subir um pouco, tá bom? Para tentar proteger um pouquinho mais essa região. Eu vejo mais problema com protetor solar e hidratantes do que com maquiagem para blefarite. Mas os cílios, vou te contar um negócio, tá fogo, tá difícil. Nossa, tem mais um monte de causa. Aí a gente vai ter outras causas neurológicas, paralisia facial, paralisia de Bell, sequela de herpes zoster. A fase aguda é a fase aguda, a gente vai tratar agudamente, mas pós-herpes zoster, estamos vivendo epidemias paralelas. Nunca atendi tanto herpes zoster, paralisia de Bell na vida. Vamos ligar a antena. O que será que está acontecendo? Né? O que será? 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 Agora, se questionar o que será, o que será. Então, tendo muito e acaba piorando também esses quadros de blefarite, porque a parte de irrigação nervosa acaba ficando comprometida e automaticamente essas glândulas não conseguem expulsar adequadamente o seu conteúdo e a gente começa a ter sintomas aí de olho seco e de blefarite por conta disso, tá bom? Quarta pergunta. Se blefarite é uma doença grave. Blefarite, nas fases iniciais, ela não é grave. Com pequenos ajustes alimentares e, no finalzinho, uma rotina de cuidado com as pálpebras, ela não é grave. Mas, à medida que eu negligencio os quadros iniciais, ela tem um potencial de gravidade, porque eu vou gerando inflamação crônica, essa inflamação repetida, né, durante muito tempo, meses, anos, inflama, desinflama, inflama, desinflama, períodos de melhora, períodos de piora, vai gerando uma atrofia dessas glândulas de gordura. Então, nossas glândulas de gordura, principalmente as glândulas de meibômio, a gente tem glândulas de Zeiss e glândulas de meibômio. As principais são as de meibômio. Cria uma atrofia dessa glândula e você pode virar com a blefarite forever, ok? De dificílimo controle. Então, quanto antes começa a cuidar, melhor. Então, não espera piorar para resolver fazer mais mudanças, ok? Então, sim, ela tem um potencial de gravidade, principalmente quando a gente começa a ter queratinização dessa região, a pálpebra perde o seu posicionamento, pode vir para fora ou para dentro. Quando vai para dentro, toca na conjuntiva e na córnea, e isso vai gerando uma lesão, pode dar úlcera de córnea, leucoma definitivo, baixa visual, lacrimejamento, secreção, infecção de repetição. Então, pode virar uma bola de neve. Não é o habitual, mas eu diria que hoje eu tenho muitos pacientes com quadros gravíssimos de blefarite. Por quê? Porque no decorrer da doença foi sendo negligenciado. Como nada, bobagem, coisinha, nada, uma pomadinha resolve. Dá nisso. Então, sempre foca na base, ok? Na base do adoecimento. Quinta perguntinha que eu tinha feito, é contagiosa? Não, não é uma doença contagiosa, não é transmissível, apesar de poder ter um agente causal infeccioso, como o Staphylococcus ou o Demodex, que são os dois agentes principais, na verdade, eles são comensais, eles só são ali um catalisador de um local que já está propício à inflamação. Então, não passa para ninguém, não precisa ter nenhum cuidado especial com relação a isso. Cuidado de higiene é sempre importante, mas não com relação à blefarite, tá bom? E tratamento. Bora lá para a parte final mais importante. Vou dar uma geral. Obrigada, Miriam. Espero estar conseguindo ajudar vocês. Shampoo e condicionador pode coçar os olhos, além de maquiagem. Sim, qualquer produto que a gente usa pode gerar uma irritação e a gente precisa ficar atento, né? Se o que a gente está utilizando está gerando algum tipo de incompatibilidade. Nós somos compatíveis, cada um de nós, compatíveis ou incompatíveis com várias coisas, com objetos, com tecidos, com cosméticos, com comida. Quanto mais atento a gente vai ficando para nosso corpo, a gente consegue começar a perceber pequenas coisas que a gente vê, nossa, isso aqui não me faz bem. Isso aqui piora meu olho. Ó, isso aqui, quando eu como isso, meu olho já resseca. Ó,
isso aqui lacrimeja, ó, isso aqui minha pele piora, ó, isso aqui meu intestino prende, ó, isso aqui meu intestino solta demais, ó, isso aqui me dá azia, ó, isso aqui me dá uma distensão, eu tenho gases. E a gente começa a ficar mais atento e percebendo e respeitando o nosso corpo, ok? Então, como eu falei, por exemplo, em alimentos, se o alimento faz bem para mim, não faz para você. Cosméticos, dá para testar tudo e mais alguma coisa. Então, para quem trabalha com biorressonância, a gente sabe que a gente pode testar qualquer coisa. Objetos, produtos, maquiagem, para ver se é compatível ou não com a gente, ok? Silvana, tive excesso de cálcio. Ia expelir pelas pálpebras. Nossa, chama concreções. Silvana, vou deixar para falar de concreções em outro momento. É uma parte também, é uma complicação da blefarite. Então, essa produção de cálculos nas pálpebras, ela é bem comum mesmo, e ela gera uma sensação bem interessante, que é uma sensação de corpo estranho agudo. Parece que caiu um cisco naquela hora. A sensação que a pessoa está bem e de repente caiu. E aí parece uma areia, coça, o problema é que ela pode arranhar, e o olho fica lacrimejando. Às vezes expulsa e passa um dia e fica bem, mas às vezes precisa no oftalmologista para tirar o restante, tá bom? Mas o tratamento é exatamente o mesmo da blefarite. Em alguns casos precisa tirar cirurgicamente, mas é raro. Tratamento. Então a gente pode pensar em tratamento medicamentoso, com uso de pomadas. Normalmente essas pomadas levam antibiótico e corticoide, ou só uma ou ambos. A gente tem tratamento à base de antibiótico oral, e a gente usa esse antibiótico oral durante mais tempo. E a gente tem alguns tratamentos para poder fazer uma higienização mesmo da pálpebra com equipamentos. Pode ser com pinça. Imagine quem faz uma limpeza de pele, a gente pode fazer uma limpeza de pálpebra em consultório, com pinças específicas sobre anestesia. E a gente hoje já tem alguns equipamentos onde a gente pode usar luz pulsada e tem uns equipamentozinhos que fazem uma expressão dessas glândulas e melhora muito o quadro de blefarite. Mas eu diria que esses tratamentos são tratamentos de exceção. Então, eu vou passar para vocês um beabá da blefarite, para vocês poderem começar a cuidar melhor da saúde da pálpebra de vocês, tá? Sempre, 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 sempre focar em o que está causando. O que eu tenho percebido? A pessoa chega no meu consultório com blefarite por causa da extensão de cílios. Ela não quer tirar a extensão, gente. Aí fica difícil. Não quer tirar o que está causando. Vai viver à base de remédio e vai adoecer mais. Tá ok? Tem que estar consciente. Então, às vezes, precisa tirar o agente causal. Dos tratamentos de glaucoma, deixa eu dar essa dica aqui muito importante. Todos os colírios de glaucoma podem gerar algum grau de ressecamento ocular. Todos têm um potencial de gerar blefarite. Porém, o colírio que mais dá blefarite é uma substância chamada tartarato de brimonidina. Então, se você usa tartarato de brimonidina para glaucoma, fique atento. Pode ser que a sua blefarite seja por causa desse colírio. Eu adoro esse colírio no sentido de que eu acho uma ferramenta excelente no tratamento para reduzir a pressão intraocular. Mas é um remédio que dá muito efeito colateral. E um dos efeitos colaterais é esse, blefarite, ok? Então, muita atenção. O maleato de timolol também pode dar blefarite e queda dos cílios, mas eu diria que ele é menos comum, ele é mais bem tolerado. Mas todos têm efeitos colaterais. Então, o ideal é não ter glaucoma e, tendo pressão intraocular alta, usar outras ferramentas não medicamentosas para poder reduzir a pressão intraocular. Sim, é possível reduzir pressão intraocular sem usar colírio, tá bom? Mas aí fica para uma live só sobre glaucoma. Então, atenção a isso. Se o problema for maquiagem, creme, retirar. A parte alimentar, fácil de vocês corrigirem, né? Então, todo tipo de blefarite, reduz os olhos, reduz é tentar tirar tudo de dentro de casa, pelo menos, que vai sobrar os que estão na rua, né? Então, eliminar óleo de milho, girassol, canola e soja. Colocar óleos saudáveis. Então, colocar um azeite de oliva de qualidade, um óleo de coco, uma banha. Alimentos naturalmente gordurosos. Então, a gente acrescente na alimentação a linhaça, o ômega 3, o abacate, as castanhas. Cuidado com castanha. Outra dica, castanha é ótimo, todas, castanhas de caju, castanha de pará, amêndoas, nozes, mas em excesso não é legal,
tá bom? Tudo em excesso dá problema, gente. Então, assim, não é para ficar lanchando todo santo dia castanha. É de vez em quando, vai fazendo, intercalando as coisas, ok? Então, quanto mais a gente diversifica a alimentação, melhor. Vocês vão estar sempre supridos de um pouquinho de tudo, tá? Então, das gorduras, isso. O que mais? Azeite, óleo, né? A linhaça é uma excelente opção, baratíssima. Gente, eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro e condições de escolher um bom ômega 3 para suplementar na dieta. Às vezes, mais importante do que suplementar o ômega 3 é tirar os óleos que são ruins. Tira o que é ruim, que você já vai melhorar essa contabilidade. E coloca um pouquinho de linhaça na sua vida, 3 vezes na semana, tá, ó, maravilhoso, tá bom? Já ajuda bastante. Evita usar mais de 4 vezes na semana, não recomendo. Então, 3 vezes na semana, linhaça, excelente. Rotina. Rotina para você que tem blefarite. Primeira coisa, compressa morna. Todo santo dia. Um pouco de compressa morna se você tem um quadro leve. Se você tem um quadro severo de blefarite, você pode fazer compressas mornas 2 até 3 vezes ao dia, ok? Então, compressinha morna. Segunda coisa, higiene palpebral, que pode ser feita com shampoo de bebê neutro. Lembrar, tem que ser obrigatoriamente shampoo. Não pode ser sabonete, shampoo de bebê. Ou produtos específicos para higiene palpebral. Tem bastante aí no mercado. Cada médico vai ter uma preferência, a sua experiência, o que ele acha que funciona. Enfim, mas a gente tem um leque cada vez maior. Com essa questão do alongamento dos cílios, surgiram vários outros produtos para limpeza de pálpebras. Esse uso, ele deve ser constante. Gente, isso é um cuidado, ok? Isso não é um remédio. É uma maneira segura de você estar cuidando da saúde da sua pálpebra e automaticamente vai melhorar muito a lubrificação. Qual o melhor momento para fazer? Compressa e limpeza, junto com outra coisa que você já faz. Então, por exemplo, antes do banho, depois do banho, antes de escovar o dente, depois de escovar o dente, que você já linka um hábito que você já tem. Eu já escovo o dente. Pronto, eu espero, né, que todo mundo escove o dente todo dia. Então, você já escova, já deixa ali, tem que estar perto, tem que estar fácil. Porque se você vai fazer uma limpeza de pálpebra, e aí você vai pensar onde largou o produto, dentro da gaveta, dentro do armário, gente, vocês não vão fazer. Vão fazer 2 dias e vão esquecer. Isso aqui tem que criar um hábito de fazer diariamente, todo santo dia, pelo menos uma vez ao dia. Limpeza de pálpebra. Eu tenho um videozinho também aqui sobre limpeza palpebral com shampoo de bebê. Depois eu vou fazer com produtos específicos. Então, compressa e higiene é o básico de quem tem blefarite, ok? Então, compressa e higiene. Beabá, basicão. E vocês podem fazer uma massagem leve. Tem que ter um pouquinho de habilidade. Na dúvida, não faz nada, tá? Nossa, já tá acabando meu tempo. Antes que eu esqueça, eu ensinar essa massagenzinha que vocês podem fazer na borda das pálpebras para fazer uma expressão delicada das glândulas. Lembra que tem o curso SOS Olho Seco, tá lá no link da bio, certo? Para quem tá no YouTube, eu vou deixar o link também no YouTube. SOS Olho Seco. Então, a gente consegue abordar estratégias naturais para o tratamento do olho seco e não podia estar de fora estratégias para tratar blefarite, uma vez que a disfunção das glândulas de Mebome estão aí no top de primeira causa de olho seco, ok? Então, depois você dá uma olhadinha lá no material, tá muito interessante, acho que pode ajudar demais a quem tem blefarite, porque eu vou passo a passo de como fazer a compressa, milhares de estratégias que vão se adequar ao seu ritmo, ao seu estilo de vida, de como fazer essa limpeza da pálpebra adequadamente. Mas é uma coisa que não adianta você fazer 3 dias e passar 15 dias sem fazer. Ah, lembrei. Não, é algo que precisa criar o hábito de fazer todo dia. Um pouco de compressa morna e higiene palpebral. Todo dia, um pouco de compressa morna e higiene palpebral. De preferência nessa ordem. Primeiro compressa, depois a limpeza. Porque a compressa vai amolecer essa gordurinha, vai liberar essa gordura e na hora que você higienizar, todo esse resíduo que está entupindo aí suas glândulas vão ser eliminados com muito mais facilidade. Última dica, ó, a gente pode fazer uns beliscadozinhos na nossa pálpebra, ó,
olha para cima um pouquinho e faz, ó. Gente, pelo amor de Deus, é leve, suave. Se você sente que você não tem muita habilidade, melhor não fazer, tá bom? Faz só a limpezinha e a higiene. Outra coisa da higiene, ó, aquela limpeza com cotonete, cuidado, não gosto, porque eu acho que as pessoas são meio atrapalhadas. Aí, em vez de melhorar, vai piorar. Na dúvida, eu prefiro ou lencinho próprio, ou gaze, aquela gazezinha mais macia, não pode ser aquela muito rústica, certo? Ou algodão mesmo, tá bom? Então, mas vocês podem fazer, ó, dá umas beliscadinhas de leve, de leve, de leve, um, outro e em cima, de leve, de leve, de leve, por favor. E para encerrar, o que não fazer de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não tenta limpar com unha. Tem gente que fica assim, ó, raspando, tirando as caspas. Vai piorar tudo. Não tenta fazer essa higiene desse jeito, gente, que vai dar ruim, certo? Compressa, limpeza, oftalmo para personalizar alguma coisa, ver se seu quadro é mais grave, tirar as coisas que estão te atrapalhando, se tem algum medicamento que pode estar agravando, ver se você tem indicação de fazer um desses tratamentos mais novos, no sentido de usar uma máquina para fazer, de fazer uma higiene na pálpebra, no consultório, com pinça própria, não faz em casa. Outra coisa, por favor, não usa aqueles paninhos. Sabe aquelas toalhinhas de bebê pequenas? Gente, tem gente que anda com essa toalha na mão para tudo. Quem tem blefarite mais grave é um olho que arde, que coça e que lacrimeja. Aí o que a pessoa faz? Pega um lenço e fica na mão. O paciente entra no consultório, eu tenho vontade de jogar no lixo ali naquele mesmo momento. Então, assim, nada de paninho na mão. Se for enxugar olho, lenço, enxuga lixo. Evite ficar com coisa na mão, porque se ficar na mão, você vai colocar no olho, entendeu? Por favor. E que mais? Ah, última. Aí você teve um quadro de blefarite, foi no oftalmo. Ele te prescreveu um remédio, que normalmente, quando vocês vão para a gente, tá no ápice do problema. Ou seja, momento salva vidas. Bom, bora salvar esse ser humano. Aí vocês vão receber o quê? Remédio, né? Remédio. Aí vocês têm que aprender a nadar, por favor, para não ficar. Aí usou a pomadinha maravilhosa, melhorou. Aí o que vocês fazem? Toda vez que inflama muito, quer usar o mesmo colírio e a mesma pomada. Por favor, não, 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 não. Não, 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 não. Essas pomadas são maravilhosas, mas elas têm antibiótico e elas têm corticoide, certo? Então, assim, toda atenção, gente, não é para ficar usando. O ideal é a gente usar naquela fase aguda. Então, é um recurso maravilhoso, eu uso muito, mas é pontual. Focar na causa, que você não vai precisar ficar usando remédio, tá bom? Espero ter ajudado vocês, adorei. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no final. Acho que eu dei meu recado, esqueci alguma coisa? Não, 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 acho que falei tudo, tá? Ai, gente, psoríase dá também, agora é só outra live. Blefarite rende várias, né? A gente pode falar só de blefarite, vitamina D e blefarite. Ai, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas se vocês saírem com essa mensagem aqui, eu já estou feliz da vida. Obrigada pela companhia. Espero que na próxima eu consiga de novo transmitir. Vou ver como é que foi o resultado lá no YouTube. Eu acho que vai ficar salvo lá. John, que me ajuda, daqui a pouco vai tentar deixar lá na plataforma. Vai ficar salvo aqui também. Compartilhem essa live se vocês acham que foi interessante, que ajudou vocês, que mais pessoas merecem essa informação, que eu fico bem empolgada quando vocês colaboram e participam. Eu falo para ninguém também, mas quando tem mais gente ouvindo, a gente fica mais empolgado, né? Um beijo, ótima noite, excelente semana. Amanhã eu tô de volta lá nos stories do Instagram, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.